Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Nosso vizinho morava ali naquela casa e morava sozinho, pelo menos até onde dava para saber. Na verdade, sempre foi uma pessoa assim, na dele, parecia que não tinha amigo. Desde que nos mudamos, isso já fazia um pouco mais de 5 anos, outros vizinhos vieram nos falar que ele não era uma pessoa confiável, que tinha vivido, metido com gente que não prestava. Bandidos, inclusive. Falavam até que ele tinha sido preso e tinha passado um bom tempo na cadeia. Nessa época, em que, segundo o pessoal comentava, ele tinha sido preso, ele era casado. Morava ali com a esposa, com a sogra, mas depois de ter ido para a prisão, até elas tinham ido embora. Mesmo porque sofriam ameaças dos bandidos com os quais ele estava metido. Repito, era o que o povo falava. Porque tinha sido bem antes da gente se mudar ali para aquela casa. Aliás, na época, lembro que eu não sabia de nada. Até porque os vizinhos comentavam com os meus pais. Mas eles não tinham conversado comigo sobre isso. Até que um domingo, estava ali no quintal e acabei puxando conversa com esse vizinho por sobre o muro, coisa que nunca tinha acontecido. Bem naquele momento, minha mãe saiu na janela e me viu de conversa com o Olavo. E pediu que eu entrasse na mesma hora. E no que entrei, já foi me dando a bronca. Ficou louca, menina. Sabe que esse homem é bandido? Não quero saber de você de conversa com ele, viu? Olha, ela teve uma reação, mas tão violenta. Me falou horrores do Olavo. Coisas que até eu não imaginava. Que era bandido, que já tinha sido preso, que nenhum vizinho gostava dele ali na rua. Me proibiu de falar com ele de novo. Naquela época, eu tinha 18 anos. O Olavo aparentava ter uns 24, 28, talvez até 30 anos. A verdade é que por conta de todas as coisas ruins que a mãe me disse sobre ele, coisas que eu repito, ela soube através dos outros vizinhos, até porque nem morava ali. Nessa oportunidade, quando dizem que ele tinha sido preso, depois disso eu nunca mais tive coragem de me aproximar dele de novo. Embora ele sempre tenha me parecido ser uma pessoa bacana. Até que um dia, lembro que ele chegou a me cumprimentar e puxou assunto. Mas por conta de tudo que a minha mãe tinha me contado, acabei não dando retorno, sabe? E praticamente o ignorei. Depois disso, nunca mais tivemos nenhum tipo de contato. O tempo foi passando, sempre nos mantivemos longe. Nunca houve, assim, depois daquela primeira vez, nenhum tipo de proximidade entre nós. Na verdade, nem com ninguém da nossa família. Como já mencionei, já faziam 5 anos que a gente morava ali. E eu já estava nessa época com 23. Um sábado, lembro que o pai e meus 2 irmãos foram ao estádio, no Couto Pereira, ver o jogo do Coxa. E ficamos apenas eu e a minha mãe ali em casa. Estava no quarto, minha mãe estava na cozinha, mexendo lá com uma receita que ela tinha visto na internet. Quando, de repente, escutei um barulho esquisito. Não era um barulho muito alto, mas era como se alguma coisa tivesse caído no chão. Pensei que talvez tivesse sido minha mãe derrubando alguma panela lá na cozinha, algum utensílio. E não me preocupei. Até que dali a pouco saí do quarto, fui lá ver o que estava acontecendo e, pro meu desespero, encontrei minha mãe caída no chão, perto da pia. E o detalhe que mais me desesperou: uma manchinha de sangue perto da cabeça dela. Olha, eu dei um grito na hora.
e fui correndo acudi-la. Ela naturalmente estava desacordada. Aquele barulho que eu tinha escutado devia ter sido ela, caindo no chão. E o pior é que tinha batido a cabeça. Tanto que tinha um pequeno corte. Olha, eu fiquei tão atarantada, sem saber o que fazer. Meu desespero foi tanto que eu saí ali no quintal e comecei a gritar. Sabe, pedi ajuda. Minha mãe caiu na cozinha. Minha mãe bateu a cabeça. Por favor, me ajudem. Eu gritei tão alto e tão desesperada que toda a vizinhança deve ter ouvido. Mas adivinha quem foi que veio me socorrer? Assim que ouviu os meus gritos, talvez até por estar mais perto, Olavo apontou na janela. E aí pulou o muro e veio ao meu encontro. O que houve? Onde que está tua mãe? Para resumir, foi ele que me ajudou. É porque na hora fiquei tão desatinada que não consegui pensar em mais nada. Ele chamou a ambulância, ficou ali me dando apoio. Nenhum outro vizinho apareceu para ver o que estava acontecendo. Um saiu na janela, o outro saiu, mas ajudar mesmo, né? Somente depois, quando a ambulância estava parada ali na frente, foi que apareceu um outro. Mas só para saber também, né? O que estava rolando. Graças a Deus, minha mãe recebeu os primeiros atendimentos ali mesmo. Depois foi levada até o hospital. Fui junto, claro, na hora. Nem pude agradecer ao Olavo, porque, repito, estava tão desatinada. Mas depois, enquanto esperava notícias sobre o estado de saúde da minha mãe, já um pouco mais calma, comecei a pensar em tudo o que tinha acontecido e, sobretudo, na ajuda que ele tinha prestado. Liguei pro meu pai para avisar do acidente da minha mãe, pedi que ele fosse até o hospital. Graças a Deus ela fez os exames e ficou tudo bem com ela. Foi só uma pancada mesmo, um susto. Mesmo assim ela ainda ficou mais um tempo no hospital. Só que para mim, o que aconteceu foi uma virada de chave, principalmente em relação ao nosso vizinho, o Olavo. Sei lá, comecei a pensar que ele não era aquele bicho papão que desenhava. Antes da minha mãe receber alta, eu fui lá bater na porta da casa dele. E percebi que ele ficou até surpreso quando me viu. Perguntou se estava tudo bem com a minha mãe. E eu respondi, graças a Deus está, Olavo. Quer dizer, graças a Deus e a você também, né? Se não fosse tua ajuda, vim aqui agradecer. Ah, não precisa. Imagina. Qualquer um teria feito mesmo. Qualquer um teria feito, mas ninguém fez. Foi você que fez. Obrigada mesmo. Nunca vou esquecer da tua ajuda. Falei aquilo, estendi a mão, ele me cumprimentou e a gente ficou se olhando assim. Foi só naquela hora que eu reparei um detalhe. Ele tinha os olhos claros. Sabe? Um tom assim meio azulado, esverdeado. E também tinha um sorriso tão bonito. Falei, bom, obrigada de novo, tá? Vou indo. Ele ficou ali parado na porta até que eu saísse pelo portão. E antes que eu entrasse pelo portão da minha casa, eu ainda olhei na sua direção e vi que ele estava me acompanhando. Repito, esse acontecimento representou uma mudança no modo como eu encarava o Olavo. Comecei a perceber que ele não era aquele cara perigoso que todo mundo imaginava. Eu tinha ficado tão sugestionada com tudo que a minha mãe tinha dito. Coisas que tinham contado para ela, ou seja, ela vendeu o peixe exatamente como tinha comprado, né? Mas talvez o Olavo não fosse tudo aquilo. E eu digo isso porque, primeiro, se ele fosse uma pessoa ruim, não teria me acudido. Teria feito de conta que, sabe, tipo assim, nem te ligo. Não teria ouvido meu pedido de socorro, como, aliás, outros vizinhos fizeram. E depois, sei lá, mas
Quando a gente se olhou ali naquela hora, eu senti uma doçura assim grande no seu sorriso. Eu sei, às vezes a gente se engana, né, em relação a isso. Tem gente que é meio lobo em pele de cordeiro, eu sei. Aparenta ser uma coisa, você vai ver a outra bem diferente. Só que não sei explicar, eu não sei, eu achei que não. Depois que a minha mãe teve alta, voltou para casa, eu inclusive conversei com ela. Mãe, a senhora devia conversar com o nosso vizinho, viu? Foi o Olavo que te ajudou ali, que chamou a ambulância. Ela não disse nada. Só me olhou com aquela cara que já dizia tudo. No fim, ficou tudo por isso mesmo. Ela não foi falar com ele, muito menos agradecer. Aliás, continuou tratando do vizinho e da situação toda exatamente do mesmo jeito de sempre. Já eu, sempre que o via, agia exatamente ao contrário. Me aproximava, puxava conversa. Mesmo indo contra minha família, acabei me aproximando dele. Um dia, por exemplo, lembro que eu estava sozinho em casa, passei a tarde toda conversando com ele, lá no fundo do quintal, cada um do seu lado do muro, claro. Ele me contou algumas coisas da sua vida, inclusive falou do passado tenebroso. Me contou, por exemplo, que já tinha sido casado, do jeito que tinham contado para minha mãe. Não no papel, mas que morava ali mesmo, naquela casa, com uma mulher e mais a sogra. Não tinha dado certo e elas tinham ido embora. Foi nesse momento que eu entrei naquele assunto. Olavo, olha, não leva mal, mas posso te fazer uma pergunta? É verdade que você já foi preso? Ele ficou me olhando assim durante um tempo em silêncio. Depois balançou a cabeça. Ao mesmo tempo que falou. Você já sabe, né? Eu imaginei mesmo, até porque todo mundo aqui na vila sabe. Depois desta primeira confissão, digamos assim, ele me contou que tinha passado quase 3 anos na prisão. E quando perguntei o que ele tinha feito para isso, ele confirmou que eu já sabia, que no passado tinha se metido com gente que não prestava. E quando pedi que ele fosse um pouco mais específico, queria saber o que ele tinha feito, de fato, para ter ido parar na cadeia, ele me olhou com uma cara tão envergonhada, sabe? Sabe quando a pessoa demonstra que está com vergonha? E falou de tudo que você possa imaginar. Tráfico, roubo, extorsão. Só não matei ninguém. Disso eu não seria capaz. Falou aquilo e deu um sorrisinho assim meio... Depois falou que o período em que ficou preso tinha servido para ele repensar sua vida, seu comportamento, suas atitudes. E falou que tinha se arrependido de tudo o que tinha feito, embora não pudesse apagar o passado. E ainda acrescentou: sabe, eu entendo que todo mundo vira a cara para mim, mas o que ninguém sabe, e parece que ninguém quer saber, é que eu mudei. Não sou aquele cara de antes. Eu também era muito imaturo, sabe? E hoje, também sou uma pessoa que tem Deus no coração. Mudei muito. Eu não sabia, acho que ninguém ali na vila sabia, mas ele fazia parte de uma igreja. Isso ele me contou. Em outro bairro. E que prestava até serviços sociais e comunitários. Fiquei surpresa, porque, repito, ele não parecia ser aquilo que a vizinhança pintava. E ainda me contou que trabalhava com pintura industrial. O fato é que a cada vez que a gente conversava, eu tinha mais certeza de que era uma boa pessoa. Podia ter tido seus erros, podia ter sido preso. Sabe, mas hoje era uma pessoa diferente. Isso dava para ver. Um dia, inclusive, eu perguntei: escuta, não te incomoda o jeito como todo mundo te trata?
Parece que todo mundo tem medo de você. Ele sorriu e disse que já estava acostumado. Mas depois perguntou: e você? Tem namorado? Nunca te vi com ninguém? Uma moça tão bonita e sozinha? Pois é, mas é que é difícil, né, hoje em dia encontrar alguém que vale a pena. Não me leve a mal, mas parece que hoje em dia os caras não querem nada com nada. Ninguém quer saber de compromisso. É, eu sei. Mas tem mulher que também é assim, sabia? Hoje parece que as coisas estão meio parelhas. Eu, por exemplo, faz tempo que eu não me envolvo com ninguém. Bom, então a gente tá jogando no mesmo time, né? Quando eu falei isso, ele me olhou e parou de sorrir, me olhou sério. Sei lá. Sabe quando a boca para de falar, mas parece que a gente continua a se comunicar pelo olhar? Foi isso que aconteceu com a gente. E foi então que, para minha surpresa, ele falou: escuta, você gosta de cachorro quente? Eu gosto, por quê? Se te convidasse pra gente sair fazer uma boquinha agora. Agora? É, agora. Eu sabia que se meus pais soubessem, seriam capazes de me matar. Imagine. Mas nem pensei duas vezes. Ele fez o convite e eu acabei aceitando. Estava sozinho em casa. Ninguém ia ver, e mesmo que visse, eu também não estava nem aí. Acabamos indo a um lugar onde, segundo ele, vendiam o melhor cachorro-quente da cidade. Um ficava ali no bairro. E foi nesse dia que algo mudou entre nós. E foi até inevitável. Lá pelas tantas, eu percebi que ele estava se aproximando, aí meio que ficava com receio. Mas de repente, ele veio com tudo. E eu que já sabia o que ia acontecer, a gente acabou se beijando. Tudo assim de maneira bem natural, sem forçar nada. E aquele beijo mexeu tanto comigo. Para encurtar a conversa, depois daquele cachorro quente, começamos a ficar. Não ficávamos juntos ali no bairro, claro. Sempre marcávamos um lugar para nos encontrarmos, longe dali. Eu tinha medo que alguém nos visse, contasse para minha mãe. Até porque eles ficariam possessos, se soubessem. Tudo bem. Eu já tinha quase 24 anos. Era adulta. Mas querendo ou não, meus pais ainda tinham muita influência sobre a minha vida, né? Eu não queria brigar com eles. Só que a cada dia que ficávamos juntos, eu ia me apegando mais e mais. Fui descobrindo quanto ele era um cara bacana, carinhoso, doce, bem diferente daquele bandido que todo mundo pintava. E dava para ver que ele não estava representando. Ele realmente era aquilo que demonstrava. E para mim, não importava o que ele tinha feito lá no passado. O que valia, para mim pelo menos, era o que ele era agora. Tentamos levar o nosso romance em segredo, mas só até onde deu. Só que um dia, inevitavelmente, meus pais ficaram sabendo. Quando cheguei em casa, estavam os dois me esperando para termos uma conversa. Bom, a cara deles já dizia tudo. E quando minha mãe me fez aquela pergunta, eu gelei. Só quero saber de uma coisa, Vanessa. É verdade que você anda se encontrando com um bandido que mora aí do lado? Ela perguntou a queima-roupa. E olha, por um momento, eu pensei até em negar. Só que não sei, eu fui tomada por uma coragem. Que nem sei de onde que eu tirei. E confirmei. Falei que estávamos namorando. Minha mãe falou que eu tinha ficado louca. Exigiu que eu me afastasse do Olavo. O pai só escutava. Mas embora não falasse nada, dava para ver que apoiava tudo aquilo que a minha mãe falava.
Os dois não queriam palavras dela, me ver envolvida com um bandido. Eu retruquei. Falei que ele não era bandido, que todo mundo estava fazendo o julgamento errado. E que se ele tivesse cometido algum crime no passado, ele tinha pagado. Ficou preso. Mais do que isso, garanti para eles que não ia me afastar do Olavo. Mesmo que fosse preciso ir contra tudo e contra todos. Eles não gostaram nada da minha atitude. Foi uma briga. Mas eu realmente não retrocedi. E depois, ainda fui lá bater na porta do Olavo. Contei que meus pais já estavam sabendo. Mais do que isso, que eu os tinha enfrentado. E pensei que isso fosse preocupá-lo. Mas ele pareceu ter ficado feliz. Tanto que me abraçou e me beijou. No fim, acabamos fazendo amor. E só depois de algum tempo é que voltei lá para minha casa. O fato é que todo mundo ficou contra. Eu nem esperava que fosse diferente, né? Inclusive, pessoas que não tinham nada a ver com a minha vida. Mandei tudo às favas. Falei que não ia permitir que ninguém interferisse na minha vida, até porque já era adulta, já sabia como decidir meu caminho, fazer as minhas próprias escolhas. Na verdade, estava tão apaixonada que jamais deixaria ninguém me dizer o que eu devia ou não devia fazer. E levei até as últimas consequências. Como os meus pais não aceitavam, um dia os peitei pra valer e acabei saindo de casa. Só que não fui muito longe. Acabei me mudando para a casa do lado. Olavo me recebeu de braços abertos. Quando souberam, meus pais enlouqueceram. Foram atrás de mim. Tentaram me fazer voltar atrás. Mas eu não dei ouvidos a ninguém. Foi uma espécie de revolução que aconteceu na minha vida. Tanto que hoje, estamos vivendo nessa casa aqui como marido e mulher. E a relação com os meus pais, evidentemente que nunca mais foi a mesma. Eles não me perdoam pelo que eu fiz. Nunca aceitaram a minha escolha. Parece que me querem ali, debaixo das suas asas, mesmo eu já sendo uma mulher. Parece que eles pensam que eu sou aquela menininha inocente de 10 anos que eles precisavam proteger. Não percebem que eu cresci, me tornei uma mulher. Tenho sonhos, planos e, sobretudo, sentimentos. Um coração pulsando aqui no peito. Sabe, não percebem que eu estou apaixonada. E que nada nem ninguém nesse mundo vai conseguir me afastar do meu amado. Como também não percebem que as pessoas erram. Como ele errou, e errou muito. Ele mesmo reconhece. Mas que todo mundo tem que ter direito a ter uma segunda chance. De modo que, mesmo depois de toda a revolução que eu tive de patrocinar, não me arrependo. E mesmo que todo mundo seja contra, não vou me separar do Olavo. Não vou me afastar dele. Nunca. Mesmo que a errada e a iludida da história seja eu. Sabe quando você está apaixonado e sente que fez a coisa certa? Ah, mas amanhã você vai... Amanhã não sei. Depois da manhã não sei. Eu sei de hoje. E hoje estou apaixonada e sendo amada na mesma proporção. Não tenho nada do que reclamar. Pelo contrário, só tenho a agradecer a esse homem. De modo que não tem volta. Mesmo que mais tarde aconteça alguma coisa que eu venha me arrepender, não importa. Mesmo que aconteça qualquer desgraça, tô nem aí. Vai ser no futuro, não vai ser agora. Não vou largar desse homem por quem estou apaixonada, mesmo que o mundo todo desabe sobre a minha cabeça.